VBI Prime Properties, que é o PVBI 11, administrado pelo BTG, gerido pela VBI, e que tem 83.814 cotistas, divulgou que comprou os 6 andares da Torre B do Vila Olímpia Corporate por 202.176.000. O vendedor é o FI Velol 11, que será liquidado. Também era o único ativo do fundo, então esse fundo vai ser liquidado. O Velol recebeu do PVBI R$ 30.326.414,82 em dinheiro e R$ 171.849.585,18 em cotas do PVBI, cotas dessa última emissão que o PVBI fez. Se o imóvel, esse é o texto que está no fato relevante, se o imóvel estivesse 100% ocupado e sem qualquer inadimplência, o incremento na renda do PVBI seria de 0,09 por cota, 9 centavos por cota. É assim que está no fato relevante. Já vou colocar, então, a entrevista que eu fiz com o Abud e se não me engano, a última pergunta foi, o texto está falando se está todo alugado e sem inadimplência? Então, não está. E aí, então, ele explica isso também, dá todo esse detalhe. Mas foi uma belíssima conversa. Vou colocar aqui para você acompanhar e depois a gente volta com perguntas. No Fatos Relevantes, cara, obrigado, hein? Essa operação, ela merece uma boa explicação. Não estou nem preocupado com o tempo que vai demorar essa conversa, porque tem um fator aí que é o ineditismo, né? Uma solução criativa que você, gestor, e todo mundo da VBI, numa situação em que estava difícil fazer uma emissão, ter dinheiro e tal, conseguiram viabilizar toda uma operação com troca de cotas, né? Se quiser explicar, antes da gente falar da aquisição do ativo mesmo, que é o fato relevante agora, se quiser dar um passo atrás e explicar todo o caminho que levou até isso, acho que seria legal a gente relembrar. Perfeito, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado, Arthur, pela oportunidade aqui de explicar um pouco da transação, né? Realmente uma transação muito bacana nesse sentido, porque envolve um certo ineditismo aí, né? Então, como tudo novo ali que aparece no mercado, deu um certo trabalho para a gente ir trilhando o caminho, né? Entendendo os meandros ali, operacionalizando, né? As dificuldades da operação. Então, ela nasce ali dentro de um contexto que a gente fala, poxa, né, seria interessante, né, desde quando a gente assume o Patissé, então, quando a gente olha o portfólio do Patissé e que nos perguntam, poxa, você vai fazer uma fusão de fundos? Não vamos fazer uma fusão de fundos, mas vamos explorar o que há de interseção entre os fundos, de sinergia, o que a gente pode, né, a desenvolver nesse sentido, né, beneficiar, mas trazer para o PVBI, né, de sinergia, de ativos que façam sentido. Tá? As estratégias são distintas, cada um segue com sua estratégia. O PVBI um fundo mais de buy to hold, né, e comprando grandes stakes em grandes empreendimentos, carregando, maximizando a receita operacional na locação, vendendo ativos como vendemos no JK, mas só que uma estratégia mais de buy to hold, gerando valor com outras atividades, né? O Patissé, um fundo mais de varejo, mais de laje, compra, venda, né? Menos a gente não está tão preocupado com a participação relevante no empreendimento, comprando lajes, se beneficiando aqui um pouco de ineficiências do mercado, comprando um ativo barato, um ativo que dê para reposicionar, né? Trocar uma vacância, enfim, cada um tem a sua estratégia. Mas dentro dessa análise de portfólio, a gente falou, poxa, tem aqui algumas zonas, né, de intersecção que a gente consegue, então, resolver, consegue gerar valor para os dois fundos. Foi quando a gente olha ali uma posição que ele tinha de Velol, do fundo Velol, né? Então, o Patissé carregando cotas do fundo Velol, uma posição relativamente grande, e lajes do Velol também, lajes do VOC, aí estamos falando do Vila Olímpia Corporate, que é o ativo por trás do Velol. Né? Quando a gente olha esse todo combinado, falando, poxa, a gente tem aqui uma laje e meia no Patissé do Vila Olímpia Corporate, e temos aqui uma posição relevante do Velol, né? Que, por sua vez, tem mais de 10 mil metros quadrados ali no Vila Olímpia Corporate. Se a gente conseguisse unir toda essa propriedade do ativo, daria mais de 70% de uma torre
AAA bem localizada, né, com todos os méritos que despertam interesse no PVBI. Então, a gente deveria conseguir, né, seria muito legal para o PVBI ter esse ativo como um todo no seu portfólio. E aí a gente começa, não temos essa alternativa de ir ao mercado e captar esse dinheiro. Tá? O que conseguimos fazer nesse sentido para não perder a transação? E aí que começa, né, a beleza dessa operação é discutir com os advogados, né, sendo criativo. A gente tinha uma vantagem, né, ou a gente ainda tem uma vantagem, que dentre os fundos de laje, o PVBI é o que se comporta menos descontado. Tá? Então, o ano passado, quando a gente começou essa oferta, a gente falou, poxa, a patrimonial estava em 99 e o mercado estava em 93, 94, 95, né, oscilando ali nesse range, entre 93 e 95. Um desconto relativamente pequeno, de 5%, né, quando comparado com os outros fundos que estavam aí 15%, 20%, e hoje estão até um pouco mais. Então, a gente fala, poxa, vamos explorar o ativo cota do PVBI, que está bem equilibrado ali próximo da patrimonial, né, e começar a pensar, então, em troca de ações, em compra via ações do fundo. Você tem um fundo monoativo, tá, com baixa liquidez, né, com possibilidade de valorização, com possibilidade de incremento de receita, né, mas que, poxa, ele está meio parado ali por ser um fundo monoativo, por que não trocar suas cotas de VELOL pelas cotas do PVBI, né, que é um fundo, então, de gestão ativa, que tem outros ativos na sua carteira, tem outros inquilinos, tem uma diversificação um pouco maior, né, que vem se comportando aí de uma forma, vem crescendo, tem uma estratégia aí um pouco mais ativa, né? Bom, esse era o racional, o pano de fundo por trás. Tivemos que abordar, então, tínhamos diversas pontas para atacar ao mesmo tempo. A primeira, que era eliminatória, era conversar, analisar um pouco o passivo do VELOL. Tá? Quem são os grandes controladores, quem são os cotistas do VELOL. E, para nossa surpresa, o VELOL estava bem concentrado na mão de alguns fundos institucionais, fundo de fundos e tal, ou seja, um público que entenderia, né, que entende dessa operação. Então, isso facilitou muito o trabalho, né? Eram 3 ou 4 grupos. Quando a gente explica, alguns deles entendem a tese, compram, falam, poxa, eu te apoio, acho que vale a pena mesmo. Outros falaram, eventualmente não, pode ser, enfim. Mas todos eles entenderam a operação e falaram, poxa, vamos, tá? Dá para fazer. Então, a gente tinha a ponta ali costurada num primeiro momento, verbalmente ainda, a simpatia dos cotistas do VELOL. Aí começa a outra frente, que é a operacionalização disso aqui. E aí começa aqui um excelente trabalho que toda a equipe da VBI, juntamente com os demais prestadores de serviços, né, começaram a fazer, e aqui cabe um agradecimento ali também ao escritório de advocacia, né, que nos ajudou, o I2, que fez um excelente trabalho e desbravando e nos ajudando a colocar, né, de forma operacional essa operação, era assim, bom, eu preciso falar com o administrador e gestor do fundo, né, explicar um pouco o contexto da transação, né, e abraçá-los, né, dar o braço e vamos junto quebrar aqui essas pedras para que a gente consiga viabilizar, né. Tinha aquele questionamento, então, espera lá, você está fazendo uma fusão de fundos? Não, eu estou fazendo uma compra de ativo. Tá? Essa compra de ativo, para isso, eu abri uma oferta no PVBI, tá? Uma oferta que, se o PVBI captasse integralmente, eu venho e compro em dinheiro, tá? Mas o cenário é totalmente adverso. A gente já sabe que não, muito dificilmente, né, não teremos a integralidade do dinheiro, e por isso nós estamos colocando que a transação pode se dar com um montante mínimo de dinheiro. Tá? Nesse caso, era 15% da transação, em torno de 30 milhões de reais. E o restante que eu não captar, eu pago em cotas, eu pago em moeda cota do PVBI. Então, eu que sou cotista do VELOL, né, eu tenho 100 mil reais hipotéticos do VELOL. Eu vou receber 15 mil reais em dinheiro, né, e vou receber os 85 mil reais que eu tenho aqui em cotas do PVBI. Tá?
Antes disso, o Pátria Edifícios Corporativos convoca uma assembleia do VELOL para que aprove a venda do ativo exclusivamente para o PVBI, né? E que aceite eventualmente receber em cotas. Então, tudo isso foi referendado por uma Assembleia Geral. Foi referendado por uma Assembleia Geral, exatamente. Então, assim, quando a gente tinha costurado, que tinha conversado com os principais cotistas, aí vamos à Assembleia, tá? Vamos a discutir o assunto, deliberar o assunto. Tá? Então, a gente tinha, né, convocado a Assembleia com o aceite dos cotistas. Tá? Então, a transação comercialmente fazia sentido para os cotistas do VELOL. Tá? E aí entra, então, a parte, né, burocrática, que é a operacionalização. Muito legal, de uma forma simplista. Eu estou comprando por 200 milhões de reais o ativo por trás do VELOL, maravilha, né? Como será pago 15% em dinheiro, 30 milhões de reais em dinheiro, o restante, né, o que no mínimo 30 milhões de reais em dinheiro, podendo chegar até os 200, dependendo da captação do PVBI, tá? Mas se não chegar, os outros 170 serão em cotas do PVBI. De uma maneira simplista, muito fácil de descrever a operação. Tá? E aí entra a dificuldade de se operacionalizar, porque como nunca foi feito, né, as outras vezes que foram feitos, fundos foram liquidados, como, por exemplo, o nosso FVBI no passado, né, quando vendeu o FL 4440, era 100% em cash. Você está lá, paga, compra o ativo, distribui, né, o caixa para os cotistas na sua proporção, liquida o fundo, acabou, né? Você tem ali a vantagem do que é dividendo, né? Está sendo distribuído na forma de dividendo, ele vem isento ainda para o cotista, né? O que é bastante interessante, né? E acabou o fundo e maravilha, eu recebi aqui o meu equivalente em grana e acabou. Nesse caso, você tinha a dificuldade de estar recebendo parte em dinheiro, parte em cotas. Então, a gente precisa, para isso, para botar isso de pé, a gente precisa começar a trilhar um caminho, ir consultar as autarquias, né, os órgãos reguladores do mercado. Então, por exemplo, era uma operação que CVM nunca tinha visto, B3 nunca tinha visto, o administrador tinha dificuldade de falar, poxa, espera lá, eu que tenho que emitir aqui o informe de rendimento no final do ano, eu tenho que falar, olha, o professor Arthur aqui recebeu a sua parte em cotas, recebeu o que tinha para receber, como que ele recebeu, como que declara isso no imposto de renda, tem essa questão, né? Ele estava sendo distribuído, o fundo está sendo distribuído, né, os recursos via dividendos. Tem a tributação no que eu recebo, né? A base, vamos imaginar, se o VELOL veio numa base 100, ele foi transacionado numa base 110, né? Então, assim, eu tenho que pagar ganho de capital sobre o que excedeu, né? Se fosse tudo em dinheiro e eu tivesse comprado a 100, o administrador ia reter 20% do meu lucro já na fonte. Exatamente. Né? E agora, então, para quem é cotista do VELOL e vai receber uma parte em dinheiro, uma parte em cotas? O tratamento, tá? O tratamento, no final de tudo, a forma de pagamento, ela é indiferente. Tá? Então, assim, você vai pagar o mesmo imposto que você pagaria, tá? Na parte dinheiro, parte em cash, em cotas. Tá? Então, é como se a liquidação do fundo, né, a tributação da liquidação do fundo, que está sendo distribuído como um dividendo, né, você vai pagar dentro daquilo que você pagaria se fosse 100% em dinheiro. Tá? Bom, o que eu entendi é que isso foi uma preocupação não só da VBI, mas de todo o mercado e todo mundo que se envolveu. Então, o que você está me falando é que o administrador do VELOL ele já está preparado para informar isso corretamente no informe de rendimentos. Exatamente. O cotista do VELOL não tem que se preocupar em relação a isso, ele vai ter as instruções do que fazer e como declarar. Exato, e esse foi a parte que tomou bastante tempo. Aí vamos imaginar que essa operação se deu aí num período de quase 4 meses ali, tá? Entre o fato relevante lá, as assembleias, né? E isso envolveu uma consulta à Receita Federal também, né? Receita, B3, CVM, todas as autarquias, né, relacionadas a essa matéria, né?
compra e venda de ativo, liquidação de um fundo, tributação, tudo mais, a gente teve que ir passo a passo ali, só para ter certeza de que tudo aquilo que a gente estava falando aqui, todo aquele entendimento que tínhamos, era o entendimento de todos e que não teríamos surpresas. Não, foi uma fusão de fundos. Não foi uma fusão de fundos, foi uma compra e venda, tem uma escritura pública, recolhemos o ITBI, né? Recolhemos os custos relacionados a uma transação. Então, tem lá uma escritura pública que está escrito, como que se deu a transação, tudo mais. Então, a grande graça ali, né, da operação foi realmente ter a certeza de que, olha, a operação se deu, houve uma compra e venda e foi pago 200 milhões de reais. Essa, no final de tudo, era o entendimento, a sustentação do nosso lado, dos nossos advogados, inclusive, tá? E a gente tinha que percorrer todos os caminhos para entender que todos, né, entenderiam da mesma forma e avalizariam essa transação dessa forma, tá? Poxa, eu paguei 200 milhões de reais, mas eu recebi 3 carros, um flat. Isso não vem, não vem ao caso, nunca veio ao caso. Recebi os 200 milhões de reais, se envolveu permuta, se envolveu cota, se envolveu outras coisas, né? A gente não precisa informar a Receita Federal como é que foi pago, né? Por mais que seja público que foi pago em cotas. Então, esse foi o caminho a ser trilhado, né? Fizemos todas as consultas, todos os parâmetros, todos os trâmites, tudo mais, e tivemos um resultado interessante. Então, por isso que a gente brinca assim, olha, nós desbravamos o mercado, né? Conseguimos operacionalizar uma coisa que, de uma forma sucinta, ela é muito simples de se descrever, difícil de operacionalizar, mas nós pavilhamos ali um caminho, nós pavimentamos um caminho